Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que intitulamos Paulatino, do qual nós extraímos trechos da obra Paulo Estevam para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e hoje nós estamos recebendo um amigo muito especial, que é o Marcos Ribeiro. Se apresente, Marcos. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. De repente você vai assistir essa pequeno bate-papo em algum momento, né, ao longo do dia. Obrigado, Patrícia, por compartilhar a obra Paulo Estevam, né, uma obra tão importante. Eu estou, Marcos, tentando melhorar nessa existência, né, buscando o aprendizado do Evangelho do Cristo, buscando aperfeiçoamento na doutrina. Hoje eu estou membro efetivo do GPEC, trabalhando junto com a equipe lá de trabalho de assistência, né, o grupo Anália Franco, onde tem os atendimentos às terças-feiras e às quintas-feiras, né? E o trabalho que tiver a qualquer momento nós estamos lá realizando, né? Eu estou na doutrina espírita há algum tempo, né? Comecei jovem no interior da Bahia, em grupo de jovem, onde busquei, como muitos, o acolhimento, responder questionamentos que não se tinha em outras situações. E aos poucos fui adentrando na leitura, no conhecimento. Vim para Salvador depois de já adulto, e aqui passei pelo Instituto Kardecista, com evangelização infantil, fiquei um tempo em alguns trabalhos de jovem na Federação Espírita, e depois me fixei no GPEC, onde estou há mais de 10 anos, mais ou menos isso, né? É isso, estamos aqui para tentar agregar o que for possível. Muito bacana. Marcos, gente, tem uma história bem legal com o livro, né? Uma obra que marcou, como ele sempre fala, a adolescência dele. Então, ele tem uma vinculação importante que tenho certeza que vai ser muito produtiva para que a gente possa extrair essas reflexões profundas hoje. É verdade, Paty. Eu acho que é bom falar isso, porque eu li Paulo Estevam muito jovem. Eu li em grupo de estudo de juventude, uma obra importante e que eu percebo que a leitura dela a cada dia é uma descoberta. Dá para perceber por esse quadro Paulatinos que a gente pega trechos isolados e a gente consegue discutir muita coisa e contextualizar, né? Então, parece que a obra foi escrita para um momento que a gente vive, na verdade ela é escrita para qualquer momento, né? E hoje, depois de reler essa obra, eu vejo o quanto que ela é significativa, né, para o nosso melhoramento, o quanto que cada passo de Saulo nas suas transformações e a relação dele com Estevão, como toca a gente, né? Como sensibiliza e são momentos de tão sublimes que a gente faz reflexões constantes ali a cada parágrafo que é lido. É uma obra realmente que é merecedora de leitura, né? De suporte, como das obras de Emmanuel, eu acho que essa é a que mais toca o coração. Pelo menos para mim foi assim. Muito bom. Então, gente, para hoje, nós estamos diante de um trecho muito interessante, ainda na primeira parte, logo no iniciozinho da obra. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Então, a gente vai fazer aqui primeiro uma breve contextualização do momento quando essa frase foi proferida, né? Na verdade, está dentro de uma narrativa de Emmanuel, em que Emmanuel retrata um momento muito importante da história da obra. Licínio Minúcio, o então questor e legado de Roma, estava cercado de soldados e ele havia dado ordem em praça pública para que, se alguém se sentisse injustiçado por alguma ação do representante romano, teria a abertura de ir até ele e fazer levar um pedido
de reparação ou de justiça. Bem se vê que, aparentemente, ele não estava exatamente imbuído de atos de solidariedade e fraternidade. E Jochedebe, então pai de Jesiel e Abigail, se sentia profundamente irado por conta das atrocidades que eram cometidas. A gente vê no início da obra ele sendo espancado no meio da rua por se dirigir, cumprimentar, né, dar bom dia aos soldados romanos, porque naquela época Corinto era uma grande caldo de cultura, né? Tinha os judeus que passavam por situações difíceis, como era o caso de Jochebed, tinha escravos recém-libertos, tinha os próprios romanos. Então, a velha Caia, ela era um conjunto de crenças, culturas muito diversas. Então, Jochebed se sente encorajado pela oportunidade de ir pedir reparação pelos seus danos, pelos espólios que ele tinha feito. Gesiel, entretanto, um pouco antes, tinha aberto o livro sagrado e ali aparecia uma indicação de que Jochebed talvez repensasse, né, e não se recusasse aos corretivos do Senhor. Entretanto, a ideia de justiça parecia para ele algo interrogável. Ele foi mesmo até o fim e expôs suas reclamações sobre as indébitas expropriações e os espólios, esperando que, com isso, Licínio Minúcio se compadecesse da sua situação e agisse com equidade. Fosse, então, dar a ele o que era de direito. Mas a situação não ocorre assim. Licínio Minúcio acabou ordenando o confisco da propriedade atual dele, né, onde ele morava, através de uma ação completamente arbitrária, e Jochebed, depois disso, tem duas reações. A primeira, reagir com indignação, reclamando, né, que ele fosse justo e probo, chegando a dar a entender, né, que ele estava, inclusive, agindo de má fé, e logo depois, ao perceber a dureza em Licínio Minúcio, apela para a piedade, mas não tem mais jeito. E é justamente nesse momento que Emmanuel vai nos dizer que as ideias no cérebro de Jochebed estavam bastante embaralhadas e ideias destruidoras lhe invadiam. Afinal, a lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça, porque naquele momento Jochebed entendia como justa, né? Esse pedido de justo, esse pedido de reparação. Marcos, o que você acha desse trecho? Eu acho que a gente primeiro tem que lembrar o momento, né? 34 depois de Cristo, né? Corinto, como você falou, uma cidade que fervia a cultura, fervia povos diferentes, né? Entender o que é justiça naquele instante ali é algo extremamente difícil, porque a justiça não é a mesma justiça de hoje, né? Mas a justiça do homem é aquela, ela tá no coração dele, né? Então você vê que Josedeb estava com um martírio moral sufocado ali. O coração dele vivia emanado de um sentimento que a interpretação dele para a justiça era essa interpretação que nós estamos vendo no relato que você fala, né? De revolta, né? De angústia, de sofrimento, mesmo Jaziel tendo lido uma mensagem, como era de costume na época, abrir a lei sagrada e fazer uma leitura aleatória, ele não conseguiu entender aquilo, né? Entendeu como se fosse um Deus punitivo, né? Que ele deveria buscar reparação pelos seus atos. É, é interessante. E, assim, eu penso que, Patrícia, que quantas vezes em nossos dias a gente não trava esse tipo de diálogo, de dúvida, né? De fé raciocinada e o sentimento de revolta às situações corriqueiras, né? Hoje a gente vê isso claramente com as polaridades, né? Com as incompreensões, né? E aí eu faço uma reflexão com relação ao contexto daquela família, né?
A diferença da reação de Jaziel, Abigail, o capítulo não trata tanto, mas também com o do seu pai, né? O olhar e a ação de cada um diante daquele ato de punição, digamos assim, né? Porque ele foi buscar reparação e terminou recebendo mais punição. Como é importante a gente ter a tranquilidade e refletir em ser misericordioso, né? Porque a gente sendo misericordioso, a gente pode perdoar atos diversos ali, né? Então, eu penso que Jaziel tentou fazer um alerta para ele, né? Mas ele não estava no momento de sentir aquela mensagem, né? O coração não estava sensibilizado ao ponto dele perceber, né, que o que era para ser feito ali era o perdão, era ele ser condescendente, né? E engraçado é que como as nossas interpretações dos símbolos, né, porque a frase a lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça, né? Como a leitura do símbolo depende do estado emocional de cada um, né? Do seu estado moral, do seu momento em que você está vivendo aquela situação, né? O fervor da emoção pode fazer a gente fazer interpretações extremamente diferentes, né? Então, para aquele contexto ali, né, o que era justiça, né? Como era complexo a gente falar de justiça em um momento em que não se tinha direitos, né? Em que a gente fala de justiça, em que não existia o entendimento entre os povos, né? Ou você está ali para obedecer, ou você está ali para perdoar, né? E engraçado é que Josedeb ele interpretava de uma forma que para ele ele só ouvia falar que a mensagem da lei sagrada era para aceitar, né? Ser a humildade, mas ele não entendia que humildade ela era essa, né? E toda a situação que ele viveu mostra que como faltou nele ali perceber a misericórdia de Deus, né? Porque ele deveria ser misericordioso. Quando a gente fala da lei sagrada, o que é essa lei sagrada para aquele momento, né? Eles tinham ali regras que eram a verdade absoluta, né? E que essa verdade absoluta tinha que ser seguida. É, é, e a leitura que Jaziel faz é completamente diferente dele, né? O entendimento de Jaziel com relação às orientações da lei sagrada é completamente diferente. E a gente vê isso ao longo do livro, como ele se comporta, né, diante de várias situações, inclusive essa situação da primeira parte, né, onde o pai se revolta, deixa o orgulho estar à frente disso tudo. Eu me questiono também com relação a essa postura dele, de toda essa busca de reparação, né? Essa busca de reparação, será que não estava associada a um egoísmo, né? A um apego material, né? Porque ele foi buscar reparação uma vez que ele se sentiu injustiçado em outros momentos, né? Até mesmo por ter sido tomado suas terras em outro instante e em segundo momento por ter sido agredido, por ter sido humilhado em duas vezes, né? E a busca dessa reparação, a forma como ele foi buscar essa reparação não era a forma como no momento se pedia, né? Como que não era aquilo que parecia, né? Ele não conseguiu perceber que, como retrata Emmanuel, parecia uma armadilha, né? Onde ele iria buscar questionar do que ele foi injustiçado. O que é que você complementa? Achei muito bom seu pensamento, Marcos, porque quando a gente lê essa passagem de Oxeneb, dá a impressão daquela pessoa que quer passar recibo, né? Que não quer deixar É, nada em suspenso, tudo passado a limpo. E até que ponto isso é saudável até para a gente que sofre uma injustiça como essa, né? Porque no caso dele, como você bem trouxe, a situação culminou
numa piora do seu estado anterior. Então ele já tinha sido agredido, ele já tinha sido espoliado antes e agora haviam tido um agravo disso. Mas por outro lado, quando a gente pensa na justiça de hoje, todas as ferramentas legais que a gente tem de reparação, alguns de nós poderemos nos questionar, mas não é lícito que a gente busque também, né, os meios legais? E aí eu me lembro de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, convém mais a gente preservar a nossa paz e não deflagrar essa guerra para deixar tudo a limpo, do que acabar tendo consequências piores, né? É verdade. Eu acho que a gente, o planeta, a diversidade de espíritos, de pessoas, né? É, até em grupo, e até no meio, no ciclo familiar, é, é de muita diversidade, né? Os elementos ali, né, são bem distintos. E a gente questionar esse direito, né? Que direito é esse que a gente busca reparação a partir do momento que você pode até atingir o outro, né? Engraçado é que é a falta de compreensão que se pode ter diante de não conseguir esse reparo, esse direito, de você se sentir injustiçado, né? O se sentir injustiçado pode fazer despertar dentro da gente sentimentos que podem aflorar, né, para esse lado ruim, né? Aflorar ações que não são tão saudáveis, e é onde vem a nossa falta de misericórdia, a nossa falta de, né, de humildade e destoar completamente da ação, da orientação do Evangelho, né? Exato. Emmanuel, inclusive, é enfático em alguns momentos da obra ao dizer que Licínio Minúcio, de fato, era alguém que se apropriava, né, daquilo que não lhe era devido, que ele roubava as pessoas, fazia uso de ferramentas ilícitas para conseguir aumentar o seu patrimônio. Mas o interessante é que, às vezes, o Senhor nos corrige através das próprias criaturas, É, né? E talvez seja essa dificuldade de compreensão, né? Mas ele é injusto, ele está fazendo alguma coisa errada, sim, e é algo que ele vai precisar se retratar com a lei. Mas o que a gente pode absorver para aquela experiência, né? Talvez seja por isso que tenha sido aberto, lá no livro de Provérbios, não que a gente não recalcitrasse contra a correção que o Senhor nos apresenta, que às vezes ele nos manda, através desses professores indigestos, vamos dizer assim, é, lições que a gente precisa cumprir, né? eu acho que esse exemplo da mensagem que Jaziel tentou trazer para ele, alertando, a gente sempre tem esses alarmes, né? Sempre somos avisados pelas ações em nossa consciência, de caminhos errados, de ações que não são legais, né? De posturas que deveriam ser repensadas, mas a gente às vezes não está conectado com essa essência e não percebe esses sinais, né? Os sinais podem chegar através de uma mensagem, podem chegar através de uma situação em que você tente refletir, né? Mas esses sinais chegam, né? Basta a gente ter a conexão. Naquele instante, Jaziel estava conectado com a mensagem, porque a essência dele do coração permitia isso. Mas do que ele até parecia até que ele buscava isso naquele instante, né? Mas o seu lado talvez não sei se egoísta, ambicioso ou de revolta, né? Ou de sentir injustiçado, foi muito mais forte e fez ele não só questionar tudo aquilo que ele estava vivendo, né? Que parecia ser mais do que justo ele buscar uma reparação, né? Mas o momento ali não era para aquilo. Mas muito pior foi a revolta, né? A partir do momento que ele recebeu aquela notícia de que ele iria perder tudo e que tinha 3 dias para
para deixar a sua casa, o que lhe restava, né? Lhe veio ali aquela sensação de, né, de revolta, né? E fez o que ele fez, que foi atear fogo, né? E o interessante é a contradição de quando ele chega para tentar falar com Jaziel e ele descobre que Jaziel estava tentando reparar aquilo que ele tinha feito, né? E a forma humilde, amorosa, né, que ele se desprendeu para aquela ação sem saber nem o que estava acontecendo. E a gente percebe ali a diferença entre Jaziel e o seu pai no contexto é, da essência do coração, né, do que ele estava buscando ali de ação de reparo, né? Verdade. E pensando sobre isso, Marcos, a gente fica imaginando, né? Se nos nossos dias atuais o Espiritismo também não está cheio de símbolos de justiça, assim como para Jochebed no Antigo Testamento. Às vezes a gente vê um movimento, né, dentro dos espíritas, de uma customização da doutrina de acordo com aquilo que nos é mais conveniente. Então, aquilo que é mais confortável, a gente absorve, mas aquilo que é o nosso dever, que ainda são desafios que a gente precisa superar, a gente vai deixando para trás para poder justificar um pouco da nossa indolência também, né? É a história da gente se manter na nossa linha de conforto, né? De tentar fazer aquilo, usar aquele argumento de é o que eu posso fazer, que realmente é o que você pode fazer hoje, ou é o que é mais fácil você fazer hoje, né? Porque assim como a gente viu na história, né, de Jaziel se entregar para ajudar naquela ação ali, daquele momento, né, vamos colocar esse contexto da primeira parte, do incêndio, né, sem pensar em ajudar os seus vizinhos ali que estavam passando pela situação do incêndio, que foi o pai que provocou, trazido para o nosso contexto, né? Será que a gente está ajudando realmente as pessoas que nos chegam, ou a gente está simplesmente fazendo aquilo que é possível? O que é possível, né? Eu não digo só em bens materiais, porque em bens materiais é até mais fácil a gente mensurar, né? Usar esse argumento, eu posso doar só isso. Mas em relação ao perdão, né? Com relação ao amor ao próximo, o olhar, né? O olhar do acolhimento, né? E não precisamos nem transcender muito fora do nosso ambiente doméstico. Muitas vezes isso está no nosso próprio ambiente doméstico. Tolerar isso, o poder da tolerância e da escuta, eu acho que é o nosso grande desafio, principalmente nesses instantes de pandemia, onde o convívio domiciliar está muito maior, né? Eu tenho escutado dos colegas que argumentam e que naturalmente isso parece ser bastante, como digo, parece que realmente aquilo é real, né? A questão dos filhos dentro de casa. Será que essa revolta ou insistência para que o filho volte a estudar fora de casa é realmente uma demanda pensando no processo educativo? Ou é porque não está sabendo lidar com a relação interna com os membros familiares, né? Eu acho que pensar nesse contexto que você trouxe aí, né, de sair da customização do que é do espiritismo, é bem interessante. E acho que cabe bem mesmo a gente fazer essa reflexão, porque a coisa não é tão estática, né, Patrícia? As coisas são tão dinâmicas que a gente precisa tomar ações de acordo com o que a gente está vivendo, né? Porque ontem a minha postura diante de um colega ou de uma situação foi essa, que hoje eu tenho que manter porque essa é a forma mais confortável. Eu acho que a gente precisa refletir e pensar de uma maneira mais objetiva e mais contextualizada, né? Exatamente, até porque nossas necessidades vão mudando, a nossa percepção também vai se ampliando, né? Antigamente, eu observo que até por conta da escassez não se tinha essa profusão de estudos como hoje se tem, acreditavam-se em algumas coisas, por exemplo, que toda e qualquer mensagem de espíritos eram necessariamente sublimes,
que todos os nossos dilemas eram ocasionados pelos espíritos obsessores, e até com o conhecimento isso vai se descortinando e a gente vai se autorresponsabilizando também, né. Talvez isso. É, é, o- é, a gente ter o poder de discernimento para avaliar aquilo que está nos chegando, né? Os símbolos, né? Esses símbolos que nos chegam não devem ser simplesmente interpretados ao pé da letra, uma vez que elas precisam ser avaliadas e contextualizadas, né? Não só isso, como uma série de ações que ainda tem na casa espírita, né? O passe, né? O atendimento fraterno. Não se pode usar um protocolo, né? Eu acho que a gente está ali atendendo pessoas, né? E a pessoa que está sendo atendida ou que está sendo acolhida tem necessidades individualizadas. Então, eu penso também nisso, né? A gente tem que deixar a nossa essência aflorar para que a gente possa perceber e avaliar aquela situação e dar o acolhimento ou a demanda de acordo com o que você tem ali de necessidade, né? Perfeito. Ô Marcos, queria agradecer muito sua presença, sua participação, foi muito bom. Deus te abençoe, viu. Patrícia, eu que te agradeço. Espero que eu tenha colaborado com você, com as pessoas com quem a gente compartilha. Eu acho que a nossa missão aqui nesse planeta, nessa existência, é essa, né? Nós sabemos que não somos perfeitos, a gente estamos em processo de construção, né? Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir aprender é reconhecer que a gente não sabe e que precisa buscar o conhecimento, né? E eu que te agradeço e agradeço a todo mundo que está assistindo e um grande abraço. Um grande abraço também. Gente, até a próxima, se Deus assim permitir.